Olá, meu amigo concurseiro, olá, minha amiga concurseira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CDF Concursos. Meu nome é professor Dênio Costa, eu sou professor de Legislação de Pessoal aqui no CDF Concursos. Hoje a gente vai dar uma olhadinha na Lei Complementar número 840 de 2011. Você deve saber, é a lei que rege o servidor público civil do Distrito Federal. Nós vamos falar especificamente sobre a criação da novíssima licença servidor e a extinção da licença prêmio. Tá beleza? Então, basicamente, esse vídeo vai falar sobre a licença servidor. Vamos falar então, licença servidor. O que é isso, professor? Olha só, agora em julho, recentíssimo, julho de 2019, foi publicada a Lei 952, a Lei Complementar 952, que alterou a nossa lei de estudo aqui, a nossa Lei Complementar 840 de 2011. Ela substituiu a licença prêmio pela licença servidor. Então, essa nova lei complementar, publicada agora em julho de 2019, extinguiu a licença premium e criou a licença servidor. Eu vou explicar para você por que houve essa transformação de licença premium para licença servidor. Como é que funcionava a licença premium? Você exercia o cargo durante 5 anos e tinha direito a 3 meses de licença com remuneração. Então, depois de 5 anos de efetivo exercício, você tinha direito a 3 meses de licença com remuneração. No meu caso, por exemplo, sou servidor público do DF há 7 anos, eu já tinha adquirido uma licença prêmio, porque já tinha 5 anos de efetivo exercício. Então, eu hoje tenho direito a 3 meses de licença prêmio, tá bom? A grande questão é essa aqui, ó. Os períodos não gozados eram transformados em pecúnia. O que é pecúnia? Em remuneração, em dinheiro, tá? Então, lá no momento da aposentadoria, se você não tivesse tirado essa licença prêmio, você tinha direito de receber a licença prêmio em pecúnia, em dinheiro lá no momento da sua aposentadoria. O que isso gerou? Quantias enormes que os servidores públicos recebiam quando se aposentavam. Então, servidores recebiam 200 mil, 300 mil, 400 mil, era uma quantidade enorme de pecúnia. Então, o servidor aposentava e recebia quantias vultuosas de pecúnia. Acontece que veio a crise financeira fortíssima, né? Muito por conta da baixa arrecadação e da crise econômica do país, né? Então, o governo passou a ter dificuldade de pagar essas pecúnias para os servidores que estavam se aposentando. Então, houve um atraso no pagamento das pecúnias aos servidores que estavam se aposentando. O governo simplesmente não conseguia mais pagar essas pecúnias para os servidores. O que aconteceu? Passou anos sem pagar as pecúnias para os servidores que estavam se aposentando. Isso gerou um passivo de 660 milhões de reais. Então, o governo tem uma dívida com vários servidores que estão aposentados, não pagou as pecúnias a que eles tinham direito e hoje tem esse passivo, tem essa dívida com os servidores de 660 milhões. Isso aqui gerou um alerta no governo, né? Principalmente do Poder Executivo, gerou um alerta, então eles decidiram mudar essa história da licença prêmio ser transformada em pecúnia, porque isso estava trazendo um grande prejuízo ao Tesouro do Distrito Federal. No projeto de lei apresentado em junho, o PL foi apresentado em junho, o governo argumentou que no âmbito federal, a licença prêmio já tinha sido extinta ainda na década de 90. Então, argumentou que lá na esfera federal, na Lei 8.112 de 1990, o governo federal já tinha extinguido a licença prêmio ainda nos idos da década de 90. Também argumentou que os demais estados também já tinham extinguido a licença prêmio, com exceção de poucos estados como o Acre, que não tinha extinguido ainda a licença prêmio. Então, usando esse argumento de que havia um passivo de 660 milhões a serem pagos de pecúnias, usando o argumento de que na esfera federal a licença prêmio já não existia há muito tempo, e também usando o argumento de que os estados já haviam extinguido a licença prêmio, o governo do Distrito Federal, então, apresentou um projeto à Câmara Legislativa, uma proposição, um projeto de lei complementar, extinguindo a licença prêmio. Inicialmente, o projeto previa a criação da licença capacitação, nos mesmos moldes lá da esfera federal. Mas só que teve muita resistência na Câmara Legislativa esse projeto da licença capacitação. Então, houve muita pressão dos sindicatos, os deputados não gostaram, o governo recuou e então apresentou um projeto, um substitutivo, que substitui aquele projeto inicial, apresentando então essa ideia da licença servidor. Então ficou, no final das contas, foi aprovada a licença servidor. Vamos ver os detalhes dela? Vamos lá. Como é que ficou então o novo artigo 139 lá da Lei Complementar 840 de 2011? Ficou assim, ó. Após cada quinquênio, ou seja, 5 anos,
de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo efetivo, só vale para o cargo efetivo, faz jus a 3 meses de licença servidor, tá? Sem prejuízo de sua remuneração, inclusive da retribuição do cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada escolar que eventualmente exerça. Então, é a grande novidade a criação da licença servidor. E ela vale para o servidor efetivo, mas também vale para aquele que ocupa o cargo em comissão. É efetivo e ocupa o cargo em comissão. Ele mantém a remuneração durante a licença servidor. Então, ele recebe a remuneração do cargo efetivo e recebe a remuneração do cargo em comissão ou da função pública que ele exerce. Tá certo? O grande lance dessa nova lei, que alterou a 840, foi o seguinte, que os períodos da licença servidor não são acumuláveis e é vedada sua conversão em pecúnia. Então, essa é a grande questão que o governo queria, vedar essa transformação das licenças não gozadas em pecúnia, em dinheiro lá para ser pago no momento da aposentadoria. Então, ficou vedada essa transformação das licenças não gozadas em pecúnia, tá? Ressalvados, claro, os direitos adquiridos e as hipóteses do artigo 142. O que diz o artigo 142? Ele fala o seguinte, que os períodos de licença servidor adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, contrariando aqui a regra geral, né? Uma possibilidade que a lei trouxe de ser convertido em pecúnia, em caso de falecimento, tá? Hipótese de falecimento do servidor, ou quando este for aposentado compulsoriamente lá nos 70 anos, ou por invalidez. Então, nessas 3 hipóteses, então, pode ser convertida as licenças não gozadas, a licença servidor não gozada, em pecúnia, tá? Caso o servidor faleça, é pago lá para os familiares dele, ou então, caso de aposentadoria compulsória ou por invalidez, tá bom? Então, no caso de falecimento do servidor, a conversão em pecúnia é paga aos beneficiários da pensão ou, não os havendo, aos sucessores habilitados. Então, os sucessores lá do servidor falecido vão receber a pecúnia a qual ele tem direito, tá bom? Outro detalhe interessante é que o número de servidores afastados em virtude da licença servidor não pode ser superior a 1/3, não pode ser superior a 1/3 da alotação da respectiva unidade administrativa. Esse dispositivo aqui é para evitar que vários servidores, mais da metade, quase todos, estejam fora da alotação de origem lá, né? Então, a repartição, a alotação lá de uma unidade administrativa qualquer tem 10 servidores. Então, só pode tirar por vez 3, tá? Para ficar os outros 7 cumprindo suas obrigações e atendendo o público ali, prestando o serviço público para qual foram designados, tá bom? Então, é para evitar que muitos servidores saiam de licença ao mesmo tempo, tá bom? Detalhe interessantíssimo, novidade trazida aqui pela nova lei, é que a administração pública ela tem um prazo de até 120 dias. 120 dias, contado da data do requerimento do pedido pelo servidor, para definir o período de gozo da licença servidor. Então, na época da licença prêmio, não existia esse prazo aqui. O servidor requeria, tinha direito à licença prêmio, fazia o requerimento para gozar essa licença prêmio, 1 mês, 2 meses ou 3 meses, e aí a autoridade não respondia. Não tinha prazo, ficava lá, enrolava, acabava que você tinha o direito de gozar a licença prêmio, mas a autoridade enrolava e você ficava nas mãos da autoridade competente por autorizar a sua licença, tá? A nossa nova lei aqui que trouxe o conceito da licença servidor, previu então esse prazo de 120 dias da data que o servidor fez o requerimento para a administração pública definir o período na qual ele vai gozar essa licença, tá certo? Então tem esse prazo de 120 dias. E aí outro detalhe interessantíssimo é o de descumprimento desse prazo. Se a administração pública descumprir esse prazo de 120 dias, o início do gozo da licença inicia-se automaticamente no 121º dia da data do requerimento. Então a autoridade enrolou lá, não quer autorizar a licença, não quer definir qual é o prazo para a licença do servidor, para a licença servidor do servidor. Então, passados os 120 dias, no 121º dia, o servidor vai ter direito a gozar a licença servidor, tá certo? Então, muito interessante esse dispositivo aqui, tá? Muito interessante. Se a administração não decidir o prazo, inicia-se após os 120 dias, tá bom? Automaticamente, sem precisar perguntar para ninguém, tá bom? Esse dispositivo é para inglês ver, tá? Mediante autorização do governador, do presidente da Câmara Legislativa ou do presidente do TCDF. Primeiro requisito, observada a disponibilidade orçamentária, os servidores podem converter até 1 mês de licença-prêmio em pecúnia por ano, a ser pago juntamente com as férias ou no mês de aniversário ou no mês de dezembro.
tá? Então, a lógica da criação da licença servidor era vedar a conversão em pecúnia. E aqui trouxe esse dispositivo que depende da autorização do governador, disponibilidade orçamentária para que ocorra essa conversão de um mês, tá? Dificilmente vai acontecer na prática, tá bom? Outro dispositivo que trouxe uma novidade foi esse aqui. Fica assegurado às servidoras e aos servidores o direito de iniciar a fruição de licença servidor logo após o término da licença maternidade ou da licença paternidade. O dispositivo anterior da lei, na época da licença prêmio, só previa essa possibilidade aqui por caso das servidoras, no caso de licença maternidade. E aí a nova lei trouxe não só para as servidoras, mas também para os servidores, em caso de licença maternidade para as servidoras ou licença paternidade para os servidores, tá bom? Isso foi uma inovação também da nova lei, tá certo? E o direito adquirido, professor? Olha só. O servidor que já tenha adquirido o direito a períodos de licença prêmio por assiduidade e ainda não os tenha gozado até a data da entrada em vigor desta lei, pode, relativamente a tais períodos, optar entre usufruir a licença ou convertê-la em pecúnia no momento de sua aposentadoria. Então, para aqueles que já tinham adquirido um quinquênio, que é, por exemplo, no meu caso, eu tenho 7 anos de efetivo exercício, eu já tinha um quinquênio completado. Então, o que é que acontece? Eu tenho direito às mesmas regras lá da licença prêmio. Ou eu posso gozar os 3 meses de licença, ou então eu posso pedir para converter em pecúnia lá quando eu for aposentar. Então, a lei admitiu essa hipótese aqui porque é um direito adquirido do servidor, tá bom? Fica assegurado ao servidor o direito de integralizar o quinquênio em andamento na data de publicação desta lei complementar para fins de aquisição da licença prêmio por assiduidade, podendo esta ser usufruída ou convertida em pecúnia no momento de sua aposentadoria. Esse aqui permite integralizar o quinquênio. O que acontece? Eu, por exemplo, já tenho 7 anos de efetivo exercício. Esses aqui eu já adquiri. Um quinquênio já foi. Eu tenho 2 de efetivo exercício. A lei agora me permite integralizar com outros 3 e completar outro quinquênio, observadas as mesmas regras lá da licença prêmio. Então, eu posso integralizar esse período aqui e ter direito a gozar dos 3 meses de licença ou então pedir para ser convertido em pecúnia lá quando eu for aposentar, tá? Então, a lei trouxe essa possibilidade aqui, tá joia? Olha só, é uma questão novíssima, tá? Veio aqui a lei nova, foi publicada agora em julho de 2019. Não tem questão ainda de concurso sobre essa matéria, mas vai com certeza cair nos próximos concursos, porque isso é novidade e o examinador de banca adora novidade na lei, tá? Então eu trouxe 2 questões aqui para a gente memorizar essa questão da licença servidor. Vamos lá? Primeira, os períodos de licença servidor são acumuláveis, sendo sempre permitida a sua conversão em pecúnia. É justamente o contrário, tá, gente? Essa questão aqui está errada. Questão errada. Por quê? Não são acumuláveis e é vedada a conversão em pecúnia. Então, não tem essa história aqui de que é sempre permitida, tá? É vedada a conversão em pecúnia, a não ser nos casos já autorizados por lei, que são aqueles que eu falei para você de falecimento, a aposentadoria compulsória ou a aposentadoria por invalidez, tá bom? Então, essa questão está errada. A próxima. Caso a administração não defina o período de gozo da licença servidor, no prazo de 120 dias, isso mesmo, da data do requerimento do servidor, o início do gozo da licença inicia-se automaticamente no 121º dia da data do requerimento. Essa questão está certinha, exatamente o que a lei fala, né? Que o servidor faz o requerimento da licença servidor, a administração pública tem até 120 dias para definir o período que ele vai gozar essa licença, e se a administração pública não definir qual é o período nesse prazo de 120 dias, a licença servidor se inicia automaticamente no 121º dia que ele fez o requerimento, tá? Então a questão está certinha, tá joia? Então é isso, meu amigo, minha amiga, chegamos ao final deste vídeo. Eu peço mais uma vez para você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. E lembrando também que esse vídeo está associado a um artigo lá no site do CDF Concursos, que você acessa aqui pelo link na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!